Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 116, fazer a leitura dessa palavra. Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quantos creem que Deus escuta a sua oração? Diz assim, pastor, eu creio. Quantos aqui já tiveram orações respondidas? Então é verdade o que a gente está lendo aqui, né? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laço de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Quantas vezes a gente não passa por essa situação? Uma tristeza, uma angústia, às vezes até por uma falta de perspectiva ou de resposta, ou as coisas não estão saindo como a gente quer. Volta e meia, a gente está em alguma situação que causa angústia. E aquilo que eu falei, acaba que a gente deixa a nossa alma se amargurar por isso. Se isso acontecer, e pode acontecer, e acontece com cada um de nós, o salmista dá a resposta aqui: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Deus tem misericórdia, tira esses pensamentos ruins de fracasso, de tristeza, de dor, de doença. Tira essas coisas do meu coração, Senhor. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego. Depois de você clamar, volta com a tua alma ao sossego. Confia no Senhor. Entrega a Ele o teu caminho, confia. E o mais, é isso que Ele está dizendo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Às vezes a gente só vê o problema, mas eu aprendi cedo que há muito a agradecer a Deus. Quantos têm um lar para voltar? Quantos não falta o pão na sua mesa? Quantos têm saúde plena? Quantos usufruem de amigos, irmãos? Meus irmãos, às vezes a gente está olhando só um problema, mas há outras coisas positivas a serem olhadas ao nosso lado. Somente diz assim: volta minha alma ao teu seio, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus tem sido generoso para comigo. Eu tenho no meu escritório a foto da minha família, meus filhos, netos. E aí outro dia eu estava preparando um processo, estava olhando para a foto dos meus 2 netos, Gabriel e Pedro. E eu disse: Senhor, obrigado, porque Tu me concedeste a alegria de ver os meus netos. Onde eu estava, sexta-feira, estava no funeral de um pastor amigo, pastor Jorge Firme. Morreu aos 50 anos. E ele não teve a possibilidade de ver os netos. Deixou 2 filhos, 14 e 12 anos. Estava com a Mônica, sua esposa, e eu disse: Mônica, estou orando para o Senhor te dar força. Você pode criar os seus filhos. Quantos podem levantar a mão e dizer assim: eu tenho muito a agradecer a Deus? Diga: Senhor, obrigado. Eu não vou deixar minha alma ser atribulada.
por uma situação momentânea que eu creio que vai passar, porque eu sei, Senhor, que Tu tens cuidado de mim. Versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, alguns mais do que outros, principalmente se for político. Não está no texto não, mas eu estou aqui aplicando o texto, mostrando que essa é uma verdade. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer pelo Senhor, por tantas coisas boas que Ele tem feito comigo? Tomarei o cálice da salvação. Sabe o que é o cálice da salvação? Eu me escondo atrás da cruz de Cristo também. Eu me escondo no sacrifício de Jesus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por isso a morte para nós nunca é um desastre. O pastor Firme cumpriu a missão dele, o tempo dele, e Deus disse: Jorge Firme, vem, porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Amém? Nenhum diabo pode destruir o intento, o propósito que Deus tem na tua vida. Nenhum demônio pode te matar. O ímpio mata, mas você não, porque você está nas mãos do Senhor. Nada pode acontecer se Deus não o permitir. Põe isso no seu coração e não deixe o temor. Nada vai acontecer a você não, porque você é do Senhor. Diga glória a Deus. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Às vezes nós estamos presos em pensamentos, cadeias na nossa mente, no nosso coração, mas a Bíblia diz que o Senhor quebra essas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Diga glória a Deus. Não fuja de cumprir aquilo que o Espírito Santo está pedindo a você para fazer. Diga glória a Deus. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos. Levante as suas mãos, bote a sua Bíblia sobre o banco, levante as suas mãos e diga: Senhor, cheguei para te adorar, cheguei para cumprir os meus votos e exaltar o teu nome. Diga: Senhor, cheguei para buscar a tua face, e quando eu faço isso, todos os temores vão embora, Senhor. Todas as dúvidas vão embora, e a paz que excede todo entendimento enche o meu coração. Diga: eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, aleluia. Glorifique ao Senhor, dê glórias a Deus, aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aonde estão os adoradores do Senhor? Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, que eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, se não for pra te servir, se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Com as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Hey oh, 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 Senhor, estou aqui. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti.
mesmo sem merecer, me amou na cruz, se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Com toda a tua força declare: nem no mar, nem na terra, nem nos céus não existe outro igual a ti. Poderia me procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem nos céus não existe outro igual a ti. Eu poderia me procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, E não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Eu te amo, Senhor, mais que tudo, mais que a vida, Senhor. Te adoro, Jesus, tu és minha força, tu és minha força, Senhor. Tu és o meu tudo, a minha maior riqueza, Jesus. Nem no mar, nem na terra, nem nos céus não existe outro igual a ti. poderia procurar, Mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem nos céus não existe outro igual a ti. poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, Outro igual a ti. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite, como a expressão do teu louvor, da tua adoração a Ele. Aleluia.
podemos dizer assim, que nem nas drogas, nem nas festas, nem na bebida, nada se compara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos de nós tentamos encontrar Deus nessas coisas. Muitos de nós tentamos encontrar Deus nas baladas, no sexo, na festa, mas em nenhum lugar encontraremos Deus se não estivermos em Cristo Jesus, o nosso eterno Senhor e Salvador. Você pode aplaudir Ele essa noite? Você pode declarar o teu amor por Ele essa noite? Você pode declarar a tua confiança nele essa noite? Porque Ele é tudo. Ele é tudo. Oh Senhor Jesus, confiamos em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os meus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti e descansar e crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Eu confio, declare. Eu confio em Ti,
eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. 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 Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor, ministrando louvor. Se você crê que esse Deus está aqui, porque nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, e você precisa de um milagre para a sua vida ou para a vida de alguém, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração neste momento. Talvez você venha numa expectativa de dizer: eu vou para a igreja, eu vou orar por esta situação, por esta pessoa, por este problema, eu não sei. Mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou desejamos. Nosso Deus é um Deus de milagres. Eu não desisto de orar, irmãos. Há orações minhas que são respondidas, há orações suas que são respondidas, outras não. Mas não é porque nem todas são respondidas eu vou deixar de orar. Eu vou orar porque eu creio que Deus, segundo a sua eterna vontade, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, Ele vai responder. A minha parte é essa, a sua parte é essa, é orar. E a parte de Deus é responder. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu estás aqui conosco, porque nós estamos reunidos aqui no Teu nome. Perdoa os meus pecados, Senhor, as minhas falhas. Por mim mesmo eu não sou digno nem de levantar os olhos na Tua presença, diante da Tua majestade e da Tua santidade e do Teu poder. Mas foi Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário, e Ele mesmo disse que era necessário que Ele morresse para que o Seu sangue derramado na cruz purificasse, justificasse. E por causa desse sacrifício, Ele disse: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, segundo a vontade do Pai, e será respondido. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para interceder por esta pessoa. Diga o nome da pessoa, ou por este assunto, diga qual é o assunto. Diga: Senhor, eu estou aqui para interceder e clamar no nome de Jesus, através do nome de Jesus, que Tu tragas uma resposta, uma cura se for o caso, a solução, a saída. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu declaro agora parte do Salmo: eleva os meus olhos para o monte, Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Senhor, o meu socorro vem de Ti. É em Ti que os meus olhos estão colocados. A minha confiança está em Ti, Senhor. Eu creio que Tu podes, porque não há outro Deus além de Ti. Diga: Senhor, pela fé que eu tenho na Tua palavra, nas Tuas promessas, eu Te agradeço e eu Te louvo. Amém. Diga: Senhor, nós ligamos na terra e sabemos que estará ligado no céu, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Amém. Crê somente, irmão. Guarda a fé no coração
crê somente. Amém? Obrigado aos irmãos do louvor. Podem sentar, a igreja. Glória a Deus. Deus é bom. Eu não sei se foi a turma do Aécio ou da Dilma que não veio esta noite. Estou brincando, irmãos. Mas eu queria saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez, aqui conosco. Opa, gente boa ali. Meu querido, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco, amém? Temos um rapaz aí do lado também. Já veio outras vezes? É a segunda, então já é de casa. Da segunda em diante de casa. Seja bem-vindo, um prazer recebê-los aqui, em nome de Jesus. E eu queria que vocês recebessem essas palmas como um forte abraço do nosso coração. Deus te abençoe abundantemente. Amém? Gente, vocês sabem que quando a minha esposa não está aqui, ela está trabalhando, né? Afinal, alguém tem que trabalhar lá em casa, né? Tá brincando, hein? Lá todo mundo trabalha. O único que não trabalha é o meu cachorro. Ele é tão preguiçoso que nem latir ele late. Né? Ele quando quer alguma coisa chora, não late. Já viu isso? Né? Quase que mia. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos trabalhando aqui neste local durante toda a semana, especialmente com as orações, porque orar é um trabalho árduo, trabalho de perseverança, de insistência. Mas a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Então, nós estamos com orações todos os dias, de segunda a sexta, de 7 da noite, de 7 às 8 da noite. Segunda, terça, quarta e quinta. Todo dia tem um pastor aqui às 19 horas, fazendo orações, e algumas campanhas que estão sendo feitas durante essas orações, né? Nas quintas-feiras, estamos fazendo uma campanha, né? Quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho, pastor César, sobre essa campanha de quinta-feira. Às quinta-feiras nós estamos fazendo a campanha, Deus colocou no nosso coração, que é a campanha das causas impossíveis. E temos recebido confirmação disso. Pessoas estão sendo respondidas. Toda semana vai alguém ali, na quinta-feira, tocar o sino ali, porque foi respondido. Quinta-feira agora passada, nós completamos 7 semanas e fizemos uma fogueira lá fora, queimamos todos aqueles pedidos que não foram respondidos, porque junto estavam os que tinham sido respondidos, e quinta-feira agora nós vamos colocar de novo os pedidos que não foram respondidos e outros pedidos nessa cesta que nós colocamos ali, e eu gostaria de convidar vocês, você que tem uma causa, que fala assim, só Deus, venha quinta-feira, venha fazer esse propósito de toda quinta-feira, além da semana inteira, na quinta-feira especificamente é de causas impossíveis. Graça e paz. Se a sua causa for família, nós temos um dia de oração específico sobre família. Pastor Sebastião, por favor, ele dirige. Pastor, eu quero ver minha família salva, estou com um problema no casamento, eu tenho um filho assim, assado. Fala um pouquinho. Boa noite, igreja. Na terça-feira, como todos os dias, cada dia é um dia específico, nós temos clamado aqui pelas famílias, não só as nossas famílias da igreja, mas aqueles familiares que estão afastados, que estão longe. Nós temos orado, temos intercedidos por ele. Algum filho que está com problema, desviado, marido que não está na igreja, esposa. Nós temos clamado aqui toda terça-feira. E eu creio que Deus ainda dará muita resposta. Já tem nos dado, mas dará muito mais. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que colocar isso no coração. Amém? E nós temos um dia, você sabe que o crente tem que ter unção, né? E unção é que dia? Amados, sexta-feira eu tenho tido um número razoável. Mas sexta-feira agora não haverá, porque teremos o ED. Tem o ED sexta agora, né? De 7 às 8. Pode ser normal? Vai ter oração normal, pastor? Então, se você tem um problema, você está precisando de alguém que precise de cura, de libertação na sua família,
você primeiro precisa se revestir. Então você tem que vir à casa de Deus orar. E aqui nós temos orações individuais, orações em grupo, e nós estaremos aqui clamando a Deus por essas vidas, para que Deus possa mudar. E você também, você não pode vencer o diabo se você não orar. Você não pode vencer o diabo se você não conhecer a palavra, porque ele conhece a palavra. Então, venha sexta-feira, venha participar da nossa oração. Toda sexta-feira eu estou ungindo com óleo aqui e pedindo a autoridade e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você puder vir, né, vai ser mais um a somar comigo. Amém? Vou te dar uma ajuda. Eu tenho uma experiência sobre unção. Um acontecimento que houve na minha vida antes de eu me converter, antes do dia da minha conversão, foi que eu me deparei com uma pessoa endemoniada. Eu não era crente e eu nem sabia naquela altura que a pessoa estava endemoniada. Para mim ela era maluca, porque uma pessoa endemoniada, ela tem, para quem não conhece o Evangelho, ela tem todas as características de loucura. Eu estudava na época para prestar prova para a Escola Naval e estudava com um amigo, morava ali no Parque União, na Avenida Brasil, sabe onde é? Aquela passarela ali, tinha saído tarde da casa dele, porque nós ficamos estudando até mais tarde, e quando eu vou atravessando ali, passa um homem, aproximadamente seus 70 anos, 75 anos, numa velocidade que eu fiquei abismado. E daqui a pouco passa uma senhora, coitada, tentando alcançar ele, gritando e tal, e eu vi que ela estava desesperada. E eu, a senhora está precisando de ajuda? Ah, meu filho, vê se você alcança ele, que ele está, eu vou usar desnorteado, mas não foi essa palavra que ela usou, não. Diz que ele estava fora de si, né? E aí eu botei a mochila nas costas e... Ali tem uma rua do Valão chamada Caiduro, não sei se você conhece, né? Então, eu alcancei ele já lá naquela rua do Valão, chamada Caiduro, hoje o BRT está passando ali, né? E aí, quando eu alcancei ele olhando para mim, né, assim, com os olhos esbugalhados, tá? De repente deu um treco nele, ele caiu, aí eu segurei ele, fraco, aí peguei ele, disse, caramba, o cara está doido, não sei, esse cara, o que está acontecendo? Eu tentando ali ajudar. E aí fui carregando ele, beirando o valão, até voltando com ele para casa. De repente, deu um tranco no cara. Rapaz, ele me jogou daqui naquela coluna ali, com uma força excomunal. E eu falei, pô, o velho está maluco. Estou dando esse testemunho para você saber como é que o crente tem que andar revestido de unção. Eu não era crente e eu percebi naquela altura como é que essas coisas acontecem no mundo espiritual. Estou falando isso para você entender. E aí eu quase caí dentro do valão. Aí veio chegando a mãe dele, a esposa dele, Expedito, o nome dela é Expedito. Aí eu, calma aí, seu Expedito, estou aqui para ajudar. Aí ele com a voz já modificada, eu não sou Expedito nenhum. Aí eu falei, ih, caramba, o cara tomou uma rama aí legal, é maluco, tomou diazepam, sei lá o que aconteceu. Porque eu não acreditava em Deus, irmãos. E nem sabia, e nem o Evangelho, eu estou falando de 40 anos atrás, era tão divulgado como é hoje, que você vê se falar desse assunto publicamente. Não era assim. Então, aí o camarada quase caiu, né? Quase me jogou. Aí eu fui me aproximando, calma, seu Expedito. E tinha uma árvore, dessas árvores de casca grossa. Aí eu falei, calma, ele eu não sou Expedito, não. Vou mostrar para você. E meteu a mão assim e arrancou a casca da árvore na minha frente. Quando ele fez aquilo, eu arrepiei. Falei, caramba, o que é isso que está aqui? Isso era meia-noite, mais ou menos. Tá? Rua deserta, meio de semana. Estamos falando 1970, irmãos. Um bocado de tempo, né? Um bocado de tempo. 70 e poucos. Não, 75 mais ou menos. Aí quando ele fez aquilo, aí eu falei, meu Deus. Quando eu falei, meu Deus,
aconteceu uma coisa interessante. Uma voz começou a falar dentro de mim, dizendo assim: usa o meu nome que ele vai te obedecer. Aí eu falei: ih, agora eu estou ficando doido também. De contato com doido fica doido, então vou ficar doido também agora. Estou falando comigo mesmo, como é que é isso? E a voz assim fala: sai em nome de Jesus. Irmãos, eu nunca tinha visto fazer isso. Eu não era evangélico, não conhecia. O valor disso está aí. E eu nem sabia que era o Espírito Santo falando comigo naquele momento. E eu virei para ele e disse: sai em nome de Jesus. Aí o cara caiu na hora. Aí eu falei: caramba, o negócio aqui está... Aí ficou mole e tal, botei ele, atravessei com ele a passarela e tal. Aí quando chegou dentro da casa dele, o negócio incorporou de novo. Aí eu prendi, aí ele ficou quieto lá, não caiu, mas ficou quieto, deitado na cama. E nessa época eu fumava, né? A mulher morava num barraco, né? Porque ela morava ali no Parque Rubens Vaz. E aí a mulher disse assim: o senhor é crente? Aí eu falei: olha, minha senhora, pela primeira vez na minha vida eu estou sendo. Aí tirei um cigarro, que eu fumava, né, fumando ali. E aí ela: o senhor aceita um café? Eu disse: eu aceito qualquer coisa que a senhora me der aí. Que eu estava meio que apavorado com aquilo. Aí quando ela me deu o café que eu estou tomando, ele vem do quarto por trás para me esganar. Aí ela voltou com a xícara. Quando ela voltou, atrás do senhor, quando eu olhei aí eu falei: caramba, agora. Eu falei: o nome de Jesus funcionou aqui. Eu falei: volte em nome de Jesus. Aí ele voltou. Deita aí em nome de Jesus. Ele deitou. Eu falei: pai, esse nome... É por isso que eu ando com o nome de Jesus estampado no meu carro. Porque só o nome de Jesus é tão poderoso que você não imagina. Mesmo na mão, mesmo na boca de alguém que não viva com ele. E isso é bíblico porque os discípulos disseram que tinha alguns que estavam pregando no nome de Jesus e não andava com ele. E Jesus disse para não os proibir, porque quem não é por nós, não é contra nós. E aí fiquei olhando o homem lá, rilhava os dentes, escutava os rilhando, virando o olho. De repente, aquela voz que tinha dito para eu falar o nome de Jesus disse assim: pede um copo com água. Eu podia ser o pastor do copo d'água se eu quisesse, irmãos, por causa dessa experiência. Aí ele trouxe um copo com água e a voz disse assim: fala o que eu vou dizer. E me ensinando. E eu fiz uma oração dizendo que aquela água, a partir daquele momento, se transformava num remédio poderoso, um enxofre que eu falei, que aquele demônio iria sair. Ele disse: manda ele abrir a boca que ele te obedece. E despeja dentro da boca dele. E eu mandei ele abrir a boca e ele abriu. Sempre usando o nome de Jesus. Quando eu despejei a água, o cara... desgraçado! Voltou. Quem é você, meu filho? O que está acontecendo aqui? O homem. Eu disse: eu não sei não, meu irmão, o que está acontecendo aqui. Esperei um pouco mais, não deu nada. Estou resumindo a ópera. Saí da casa dela, era 3 horas da manhã. Estou resumindo a ópera. Cheguei, aí fui pelo caminho e disse: eu estou sonhando. Isso não está acontecendo. Eu vou chegar em casa, né, daqui a pouco minha mãe está me chamando para ir para a escola. Aí cheguei em casa, minha mãe apavorada, meio de semana, eu nunca cheguei. Final de semana eu núnca estava em casa, que eu saía sexta e voltava no domingo à noite, né? Que eu passava nos bordejos da vida. Mas, aí minha mãe: o que houve? Eu estava preocupada, o que houve?
Aí eu falei assim, me belisca. Você está maluco? Me belisca. Me belisca, mãe. Por que você está fazendo isso? Porque me aconteceu um negócio que eu não sei explicar. Eu acho que eu estava dormindo. Você está acordado? Para com isso. Aí foi lá, apanhou água, apanhou não sei o quê. O que eu aprendi sobre isso? Que quando você recebe uma instrução do Espírito Santo para fazer algo, e faz, ele confirma a instrução. Diga glória a Deus. Segundo, você tem que estar revestido. E quando o pastor está aqui ungindo com óleo, ele está ungindo você de uma forma tão especial, que aonde quer que você entre, e eu já entrei em lugares que pessoas estavam recebendo entidades, e quando eu botei o pé, depois de convertido, e a pessoa diz assim, o demônio diz assim, manda ele embora porque ele é de Jesus. E eu dizer, quem vai embora aqui é você, porque quem manda aqui sou eu. Vai saindo em nome de Jesus. E a pessoa, puff, cair endemoniada. Ouça bem. O crente, ele tem que ter uma vida plena com Deus. Eu já fui à igreja que quando uma pessoa caiu endemoniada, saiu todo mundo correndo pela porta fora. Que vergonha. Mas se você for pego numa situação dessas, ou outra similar, sem unção, você passa vergonha. Porque eu já vi. Então você precisa de revestimento, de unção. Você precisa seguir uma instrução. Quem sabe você precisa ir fazer um culto na tua casa, chama o pastor lá para ungir a tua casa, para fazer um culto da unção na tua casa, dentro do seu lar, e repreender todos aqueles demônios que estão tentando destruir a sua família e o seu lar. Será que você está ouvindo o que eu estou falando? Diga amém. Pastor Israel, depois me dá 10 contas aí. Porque depois dessa propaganda toda, Jesus. Estou contando isso para você saber que unção é algo necessário na vida do crente. E quando se unge com óleo e a pessoa recebe com fé aquela unção, ela passa a ter autoridade sobre essas coisas. Você pergunta assim, pastor, a água mudou de cor quando o senhor orou? Não. Mas eu cria, por causa da voz que estava no meu coração, que aquilo era poderoso para tirar. E quando eu derramei, o resultado não foi outro. Porque no mundo espiritual, as coisas acontecem e nem sempre são vistas com os olhos naturais. Dá para entender isso? Diga amém. Então fica aí o recado para você, culto da unção, sexta-feira, para a glória de Deus. Então, segunda, pastor Cláudio também está aí orando. Você quer fazer uma oração gostosa, com louvor, adoração? Quer falar alguma coisa, Cláudio? Não? Eu vejo, ele faz aqui uma roda gostosa. Deus deu a ele essa habilidade, né? Eu tenho que descobrir alguma, porque eu não toco, não estou ungindo com óleo, não estou fazendo campanha das 7 semanas, e só vem 4 pessoas orarem comigo, então eu preciso inventar alguma coisa aí pelo Espírito Santo para fazer. Mas a verdade é que as orações têm sido uma bênção durante a semana. Fica aí o convite, o anúncio, e também quero falar a respeito do nosso culto de sexta-feira agora, culto dos Eds. Quer falar alguma coisa, pastor? Olha, quem é homem aí tem certeza, diga amém. Eu gosto dessa convicção. Nos dias de hoje, isso é importante. E homens de Deus, homens em Deus, sexta-feira você não pode faltar, porque nós vamos ter aqui irmãos de outras igrejas. Pastor Sérgio Alves vai estar pregando aqui para a gente, vai trazer um grupo de homens da igreja dele, talvez tenha outros, da igreja da Pavuna também venha outros homens. Então vamos fazer um culto aqui abençoado nessa próxima sexta-feira às 20 horas. Então eu conto com vocês para estar aqui nesse culto. E lembrar a você que o nosso retiro de início do ano vai acontecer e que você precisa se inscrever. Olha aí, ó, retiro de carnaval. Botaram, eu não sei como é que vai ser isso, mas vai ter lá. Retiro de carnaval 2015, valor do ônibus, com ônibus, 330, valor meios próprios. Tem gente que quer ir de carro, tem estacionamento lá à vontade para carro.
Mais informações, o Anderson está aí? Não está não. Então, você procure quem? Ele tem que ter um substituto aqui. Alguém diga isso para ele. Tá? Fala com o pastor Cláudio, para qualquer coisa ele passa para o Anderson, tá bom? Ok, obrigado. Vamos servir a Deus com os nossos dízimos e oferta? Vamos fazer isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pastor, tudo isso aconteceu, o senhor não era nem convertido. Não. Mas aí, eu tive prova que Deus tinha me chamado antes da fundação do mundo. Eu entendi, por isso que no dia que eu fui com aquela moça no culto, eu despenquei a chorar. Porque Deus me lembrou todas essas coisas naquele dia, dizendo, eu já te mostrei quem eu sou. Já mostrei quem é o diabo. E eu não resisti mais à voz de Deus. Eu disse, Jesus, eu não tenho nem cacuete para crente. Gosto do mundo, gosto de boate, de samba, de carnaval. Tenho não sei quantas namoradas. Tenho uma vida. Mas se tu estás me chamando, e eu sei que estás, porque o que eu estou sentindo é algo de Deus, que eu nunca senti na minha vida. Tu vai comprar um pleno abacaxi. Eu disse isso para Deus. Mas Deus, Ele é capaz de fazer obras maravilhosas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem muito peca, muito grato a Deus. Talvez essa seja a minha grande gratidão a Deus. Eu levei 2 meses para acreditar que Jesus perdoava meus pecados. Acredita nisso? 2 meses eu perguntava para todo mundo, Jesus me perdoou mesmo? Perdoou, irmão. Não é possível. Jesus me perdoou? Perdoou. Porque eu achava fascinante poder recomeçar. E talvez você esteja aqui esta noite dizendo, será que há chance para mim ainda? Há chance para você recomeçar, meu amigo. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Ele pega vasos imperfeitos, transforma em barro e molda um novo vaso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de servir-te com os nossos dízimos e oferta. Fazemos isto para a glória do teu nome e que o povo de Deus diga amém. Você que vai dizimar, ofertar, entrega aqui nas mãos do nosso irmão. Deus abençoe. Só lembrando, o retiro das mulheres foi cancelado, amém, irmãos? Maiores detalhes, procure a pastora Andréia, procure a irmã Suzana, esposa do pastor Sebastião. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga isso. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá
do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, ajuda-me a ministrar a Tua palavra, que ela seja espírito e vida, e que ela possa ser remédio, que cura, que trata, que liberta e que transforma, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, por gentileza, versículo 23. Quem não esteve aqui esta manhã, levante a mão bem alta assim. Ok, boa parte do público aqui. Então, você que esteve, tem um pouquinho de paciência, eu vou acrescentar algo mais, mas você tem que ter paciência para ouvir o que eu falei nesta manhã. Mateus capítulo 4, versículo 23 em diante. Todos comigo? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões faziam o quê? O seguiam. Esta manhã eu falei que Jesus tinha e tem o poder da atração. O texto diz que ele pregava o evangelho do reino, curava as pessoas, e ele atraía as pessoas para ele, pelos milagres que fazia, e pela palavra que ensinava, pela sabedoria que tinha. O público de Jesus, numa igreja que não havia ar-condicionado, não havia banco para sentar, não tinha som, Jesus atraía 5, 10 mil pessoas nos seus ensinamentos. E eu hoje, esta manhã, comecei a falar sobre essa questão de atrair pessoas. Estava ontem, sexta-feira, no funeral do pastor Firme, como falei, e eu vi aquela multidão, devia ter entre 400, 500 pessoas no cemitério, não tinha lugar nem para você, se levantasse o pé, você ficava sem colocar no chão, gente à beça. E quanto mais chegavam, daqui a pouco chegava mais Kombi, mais van, gente chegando, e eu fiquei maravilhado de ver como o pastor Firme, que não é nenhum suprassumo de pregação, que não é nenhum homem excepcional que está na mídia, ninguém, mas no entanto ele tinha um poder de atração, de fazer amigos, de juntar pessoas, e lá estava aprovado. E eu fiquei admirando aquilo, e louvei a Deus, porque ele trouxe gente que eu não via há 30 anos, gente que estava afastado, gente que... Um vizinho meu, que na época que eu morava lá em Bom Sucesso, irmão do Chalim, morava ali embaixo, hoje ele é crente, e foi convertido através do pastor Firme. Eu não consegui alcançar ele, o pastor Firme conseguiu alcançar, e eu fiquei maravilhado e pelo esse poder de atração. E o Espírito Santo esta manhã, enquanto eu me preparava para pregar outra mensagem, me despertou a trazer esta palavra, e eu falei, puxa vida, essa era a essência de Jesus para com as pessoas, ele atraía as pessoas. E eu disse que este talvez seja um segredo que falte na vida de muitos de nós.
Porque tem pessoas que não percebem que Deus colocou neste mundo para que ela atraísse pessoas através do Evangelho, da presença de Deus, dos dons e de tantas outras coisas que Deus dá. Então, primeira coisa que eu quero dizer assim, há pessoas que em vez de atrair, repelem. Sabe, aquela pessoa que não consegue agregar, ela não consegue juntar. Às vezes é uma pessoa muito crítica, às vezes é uma pessoa intolerante, às vezes é uma pessoa irritadiça, às vezes é uma pessoa meio que irracional, é aquela pessoa que não para pensar, fala bobagem uma atrás da outra e cria uma desagregação das pessoas. Em vez da pessoa aproximar, ela afasta. É muito triste no ambiente de trabalho, a gente tem um colega que todo mundo foge dele. Já viu essa pessoa? Chega lá, fulano, não bota ele para trabalhar comigo, não. Não, eu trabalho sozinho. Você vai fazer, eu faço tudo sozinho. Que coisa terrível você ter uma pessoa que ela é dispensável, porque não consegue agregar. Agora, isso fica pior quando essa pessoa é cristã, irmãos. Essa pessoa tem uma aliança com Deus, porque se há uma coisa que você tem que ter, é o perfume de Cristo, esse perfume da atração, esse perfume que faz com que as pessoas gostem de estar ao seu lado, seja porque você é uma pessoa conselheira, seja porque você é uma pessoa que sempre tem uma palavra de sabedoria. Lembra, eu contei aqui uma vez, quando eu estudava na Escola Técnica do Arsenal de Marinha, e eu tinha 2 colegas que eram cristãos, e um deles, Abiezer, nunca mais esqueci o nome dele. O Abiezer, eu gostava de ficar com ele, e eu era até o protetor dele, porque eu fazia parte da máfia, né? Sabe como é que é? Eu era um dos terroristas do colégio, tocava terror, batia, brigava, era desse tamanhozinho, mas era terrível. Isso por causa do meu genes natural, que Jesus, graças a Deus, tomou conta, amém, irmãos? Mas a verdade é que ele não. Eu protegia. Toca nele não, hein? Hoje eu entendo que foi até Deus usou a besta aqui para proteger o seu servo naquela época. Né? Então, eu gostava, porque eu dizia, Abiezer, você é diferente. Por quê? Você sempre tem alguma coisa produtiva. Essa turma aí só fala bobagem, tem nada que constrói, nada que soma. Mas você, eu gosto de ouvir, que você sempre fala alguma coisa boa. E eu sempre estava à beira, ao lado dele. Porque ele tinha esse poder de atração, que se manifestava pela sabedoria, pelo dom da palavra, pela mansidão. Irmãos, ouça bem, toda pessoa que é muito áspera, muito azeda, muito mal educada, ela sempre, ao invés de estar ajuntando pessoas, ela está esparramando pessoas. E essa pessoa dificilmente ela consegue construir coisas, ela consegue construir amizades, ela consegue construir coisas duradouras. Eu tenho amigos de 40 anos, que eu encontro com ele, dá a impressão que eu estive com ele no dia anterior. E a razão, porque eu entendi, mesmo antes de ser crente, que você tem que ter tolerância para atrair as pessoas. Você tem que ter mansidão, não é muito a minha praia, mas aqueles com quem eu convivo, eu aprendo a suportar, a entender. Não é que eu seja nenhum anjinho, não sou não. Mas eu entendi que eu não posso construir nada se eu não tiver esse poder de agregação, que as pessoas cheguem para perto de mim e gostem de estar conversando comigo, estar comigo, da companhia. É bom você saber a hora certa de falar as coisas certas, no momento certo. Você está lá vendo o Vasco apanhar, foi quanto que ele apanhou? Já pergunta assim. 1-1? Poxa vida, 1-0 para o time adversário, aí você vai dizer assim, irmão,
Vamos orar. Eu quero orar o quê? Não é hora de orar. É hora de torcer. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Há pessoas que não conseguem perceber que certas atitudes dela acabam afastando as pessoas. Tem gente que não consegue sorrir. Como é que você vai agregar a pessoa com essa cara fechada? Vamos fazer um exercício? Olha para o lado assim. Isso, olha para alguém. Vai treinando. Treina, vai treinando. Eu fui para o espelho treinar, estou treinando aqui com vocês. Porque eu achava que ser macho era ter cara fechada. Ser macho é não rir. Depois descobri que tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, esse poder de atração, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. Tem gente que perde grandes oportunidades na vida porque ela vive só se lamentando. Oh vida, oh céus. Tinha um desenho na época que eu era Ricochete, né? Aí aquela hiena, Deus, nossa. Tem gente que, você está falando, tudo ruim, não sei o quê, tá uma porcaria, porque eu trabalho assim, porque... Que, meu Deus, deixa eu ir embora aqui. Não agrega. Tem pessoas que não conseguem falar palavras doces, diga palavras doces. Sabe? Oh, meu querido. Oh. Tem homem que não consegue chamar a mulher de meu amor. Eu não sei quem ele vai chamar de meu amor. Não. Tem mulher que não consegue chamar, oh, meu querido. Aproveita agora, olha para o seu marido assim, diga, meu amor. Quanto tempo, hein? Agora diz para tua mulher também, meu amor. E para por aí, o resto vocês fazem em casa. Mas não sabe o que eu vou falar agora. Tem gente que é áspera com os filhos, não consegue nem agregar os filhos. Homem e mulher de Deus, escute o que eu vou falar aqui. Promova no seu lar a agregação. Palavras doces agrega as pessoas. Ninguém está afim de ficar ouvindo porrete toda hora. Só repreensão, correção, acusação. E tem gente que é manipuladora, que usa desse artifício para manipular as pessoas. Para com isso. Dê chance ao Espírito Santo de falar ao coração daquela pessoa. Quando eu falo uma coisa com a pessoa que eu vejo que ela está resistente, sabe o que eu faço? Eu desisto de falar e vou orar. O Senhor, toca no coração daquela pessoa, sensibiliza, porque eu sei que tu podes fazer coisa que eu não posso. Quanto já orou pelo seu chefe até sair sangue do joelho? Pastor, tu quer que o cara te dê promoção? E a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, o coração da autoridade está nas mãos do Senhor, e ele pende para o lado que ele quer, Deus pende para o lado que quer. Então, se o teu chefe é a tua autoridade sobre você, você tem que orar por ele, pedir a Deus, toca, Senhor, faz, sei o que, opera. Pastor, é porque ele é endemoniado, liberta, Senhor. Mas não diz isso para ele, não. Você vai orar por ele. Eu estou tentando dizer a você que o poder agregador envolve várias coisas. É o interesse. A pessoa está lá passando mal, você, estou com dor de cabeça, tá bom. Poxa, pelo menos diz assim, espera aí que eu vou arranjar uma aspirina para você. Mas tem gente que nem liga. Eu estava numa situação outro dia, na campanha, e uma pessoa lá da campanha está com muita dor de cabeça. Eu estou vendo que ele estava meio desatinado, eu falei, estou com muita dor de cabeça, assim e tal. Eu falei, peraí. Onde é que você vai? Não, vou dar um jeito, vou arranjar um comprimido. Porque bolsa de mulher tem tudo, né? Mas eu não tinha nenhuma mulher ali. Eu caminhei, não sei, pedação, até encontrar uma farmácia. Encontrei uma farmácia, comprei a Neusaldina, o negócio, levei para ele. Toma aí. Aí ele tomou. Pô, pastor, o senhor foi lá, não sei aonde. Filho, posso ver você sofrendo aí. Eu creio em oração, mas eu também creio que certas coisas a gente resolve
com prática. Aí ele tomou, passou uns 10 minutos, como é que está? Está indo embora, passou. Eu fiquei tão feliz. Sabe o que aconteceu? Esse irmão, numa conversa lá, disse: sou diferente. Eu não sou diferente. Eu apenas entendi que quando você começa a praticar o reino de Deus, você agrega pessoas ao seu lado. Sem distinção. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz a campanha e tinha 2 meninas que eram homossexuais. Estava trabalhando na equipe que eu estava trabalhando. E no primeiro dia eu percebi. Não falei nada. O senhor pode dar um trabalho para a gente, para trabalhar na campanha? Posso. Tal. Depois eu perguntei para ela: vocês moram já? Nós vivemos juntos, não sei o quê e tal. Tá bom. E eu tratei ela como trato todo mundo, com carinho, dentro da possibilidade. Mas alguém virou: poxa, pastor. Eu disse: meu irmão, se você for tratar a pessoa segundo os seus pecados, nem eu nem você fica de pé. Porque pecado por pecado, todo mundo peca. Tem gente que não tem problema nessa área, mas tem uma língua desse tamanho. Tem gente que não tem problema nessa área, mas tem outras. Mente, rouba. Então, a Bíblia diz que nós temos que amar o pecador, não amar os seus pecados, mas amar o pecador como Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda não éramos filhos dele, mas ele nos amou a si mesmo. E é este amor. Então, o poder de agregar está concentrado numa série de práticas de uma vida cristã verdadeira. Eu não conheço ninguém que comece a praticar a vida cristã verdadeiramente que não agregue as pessoas. Eu olho as histórias dos mártires, eu olho a história recente de pessoas. Uma vez eu me pautei para ler a vida de um homem que nem cristão era, Indira Gandhi. Gandhi tinha um poder de atração incrível, porque tinha uma vida séria nas verdades que ele cria. Ele era anti-violência. Ele conseguiu a liberdade da Índia sem pegar numa arma, porque ele acreditava que o bem vence o mal. E ele colocou isso em prática e agregou uma nação inteira. O império, na época, o Império Britânico não resistiu ao poder de agregação de Gandhi. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Só para você entender que isso move. Agora nós temos coisas maravilhosas. Jesus disse assim: ide fazei discípulos. Eu perguntei assim: quem é discípulo aqui? Eu vou perguntar assim: quem se considera discípulo de Jesus? Levante a mão bem alta. Olha, você que considera-se discípulo de Jesus, você tem que ter características daquele que te discipula. E uma das características de Jesus era de aglutinar a gente. Mas ouça, toda pessoa egoísta, diga egoísta, diga egoísta, diga egoísta, egoísta, não consegue agregar pessoas. Por quê, pastor? Porque farinha pouco, ela pensa só em si. As pessoas percebem isso e começam a devolver o mesmo tratamento a ela. Mas quando você se doa, quando você se interessa, você caminha a segunda milha, quando você tem paciência, quando você começa a viver o Evangelho, e as pessoas, ouça bem o que eu vou falar, percebem isso, irmãos. Não sabem talvez traduzir com palavras, mas ela percebe, e ela quer estar à sua beira, porque percebe que você não é egoísta em si mesmo, você não está apenas pensando no seu mundinho, construir a sua vida, você está preocupado com a vida da outra pessoa, que precisa de uma resposta, de uma solução. Isso atrai as pessoas. Eu disse aqui que você tem que descer do pedestal. Jesus se misturava. Quando ele saía da frente, ninguém sabia quem era Jesus, porque ele era tão simples e vivia no meio do povo que ninguém conseguia identificá-lo. Tanto é que teve que contratar Judas para identificá-lo, para ser preso. Porque poderia ser qualquer um dos discípulos, a aparência dele,
Aliás, a Bíblia diz que ele não tinha aparência que nos agradasse, Isaías, né? Não tinha boa aparência. Então Jesus era um camarada feio pela Bíblia. Aí bota aquele louro, de barba azul, de olhos claros, já viu? Isso é a maior bobagem que eu já vi. A Bíblia, a definição de Jesus era de um homem de dores, que sabe o que é padecer, não havia formosura nele. Isso é o texto bíblico que fala sobre isso. Então, Jesus era um homem comum, que misturado não aparecia. Então, para ser uma pessoa atrativa, algumas mudanças têm que acontecer na sua vida. Eu disse já aqui algumas vezes que eu não sabia sorrir, era muito fechado, tive uma criação muito machista, né? Homem não chora, homem assim, homem não ri para homem, senão é marica, e assim e tal. Fui criado assim, nesse sistema. Então eu tive que aprender, eu fui para frente do espelho, você pensa que isso é brincadeira, mas não. Aí fica muito sem graça, xoxo. Meu Deus, me ajuda. Aí eu percebi a dificuldade para sorrir. Meu Deus, a dificuldade para sorrir. Dê um sorriso agora para alguém. Exercite agora. Se você não consegue fazer natural, faz assim. Faz igual o meu genro faz para foto. Vamos tirar uma foto ali. Aí toda foto ele está sorridente. Ninguém sabe que ele forçou, né? Qual deles? Rafael. O outro não, o outro é sorriso fácil. O outro é sorriso fácil. Aquele ali é... né? O outro teve que aprender. Teve que aprender. Usou a técnica dele lá. Eu estou tentando dizer que você, para ser uma pessoa que exerça a atração, você tem que fazer mudanças. Aquela pessoa moribunda. Onde eu estava no funeral, um pastor que eu conheço, ele sempre está contando piada, né? E o ambiente não era um ambiente para piada. Afinal de contas, o irmão foi para o céu, mas a gente tem que ter respeito pela família, amém? Mas ele não contou piada alto, não. Ele só falou assim para mim, eu já sei do humor dele. Disse, puxa, você gostou, né, desse número? Eu falei, poxa, gostei. Pastor Firme, pessoa que atrai gente. Quanta gente, olha só, veio aqui, em memória dele, e isso prova quanto ele gosta. Aí ele falou, puxa, eu notei que você gostou mesmo dessa multidão. Fica tranquilo que no teu eu vou convidar muita gente. Aí eu falei assim, pastor, você consegue fazer piada nessa diversidade? Ele disse, não, fica tranquilo, só tem uma dúvida. Ele, qual? De repente eu vou ter que convidar para você. Porque eu vou longe. Vamos saber o que eu vou falar para você. Tem gente que não tem esse senso de humor, ou não tem senso de humor nenhum. Você tem que rever algumas coisas na sua vida. Irmãos, você não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você pode ser diferente, porque a Bíblia diz que Deus te dá poder para você ser diferente do que você é. Se você nasceu assim ou assado, Deus pode fazer uma grande mudança na sua vida. Quantos creem nisso, diga amém. Tem feito na minha. Quando eu olho, eu digo, meu Deus, não é que ele faz mesmo? Minha filha mais velha diz assim, pai, hoje você é um doce. Ela pegou a parte que eu ainda estava aprendendo esses princípios. Você hoje, né? Eu digo, minha filha. Eu respondi para ela um dia assim, filha, ninguém nasce sabendo ser pai. Não tem curso, até hoje até tem curso de pais, mas naquela época não tinha curso de pais. Eu aprendi a ser pai sendo pai e descobri que muitas coisas na criação não valem a pena, certas palavras não valem a pena, certas atitudes não valem a pena, que certas coisas não vão trazer frutos bons. Então eu aprendi e lamentavelmente você foi minha primeira experiência, mas você ainda teve tempo de ver essa mudança, né? Então, sabe uma pessoa que atrai muito? A pessoa servidora.
aquela pessoa que sempre quer facilitar a vida dos outros. Tem gente que nasce para criar problema, né? O negócio está assim, não, isso aqui não vai dar certo por causa disso, tem aquilo outro. Já, tem gente que é assim. Mas tem gente que diz assim, não, a gente pode dar um jeito aqui, resolver, vamos ver se a gente faz assim. Gente, como o mundo precisa de gente que viabiliza. Ah, mas se não sou eu que estou na frente, não me interessa. Irmão, para com isso. Em nome de Jesus. Porque nós precisamos de gente disposta a servir. Deixa eu confessar uma coisa para vocês publicamente. Eu sou um líder, lidero aqui, sou um pastor que lidera. E não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas vou dizer uma coisa para você, eu gosto de viabilizar os outros. Tem coisas que eu posso fazer, mas eu prefiro que o outro faça, não por preguiça, porque eu quero que ele manifeste o dom dele, que o dom dele apareça na vida dele. E muitas vezes também porque eu percebo que eu posso ajudar, e o fato de ajudar, de servir, me traz uma alegria maravilhosa. Quando você descobre a alegria de servir, e que você vê que uma obra foi feita, que algum evento aconteceu, que alguma pessoa foi abençoada, e você se tornou um instrumento, então você se sente satisfeito em si mesmo, por poder ter sido usado por Deus. Ouça bem, isso agrega pessoas, porque as pessoas sempre estão buscando alguém que ajude a realizar. Quer ver um outro tipo de pessoa que atrai, que tem esse poder da atração? É aquela pessoa que sabe ouvir. Né? Isso é um segredo. Uma das minhas filhas tem esse dom. Todas elas têm, mas uma sobressai. Constantemente ela está cercada de colegas, de amigos, porque confiam nela, de que vão falar a ela, ela vai ouvir, e se ela não puder dar uma palavra de orientação, de ajuda, ela também não vai comentar nada com ninguém. Toda pessoa que sabe ouvir atrai pessoas, porque muitas pessoas estão precisando falar e não tem com quem falar, porque não confiam, porque não tem amizade, porque não tem carinho. Mas uma pessoa que você confia em alguma coisa e depois você vem saber que ela comentou e falou com alguém, e aí você esvazia, e essa pessoa desagrega. Estou dando exemplos aqui. Eu vou te dar uma lista de coisas que agrega as pessoas. Olha só. Palavra branda. Diga palavra branda. Sabe o que é a palavra branda? Alguém fala alguma coisa com você para te cutucar, para te atingir, e você conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto você conta até 10, você vai esvaziando a sua fúria de responder, a sua fúria de retrucar, e daqui a pouco, aquela palavra branda que vai sair do seu coração, vai desviar o furor da outra palavra que recebeu. Eu estou falando isso só para você entender, mas esse texto está em Provérbios 15, 1. A palavra branda desvia o furor. Diga isso comigo. Se você tem uma pessoa irada, um furor, e você dá uma resposta dura, você incendeia mais ainda, e desagrega, e explode, e coloca para quebrar. Estou dando um exemplo. Mas vamos aqui, vem em Romanos, mostrar algum tipo de coisa. Está chovendo mesmo, você não vai para casa agora, que eu tenho certeza. Então, você vai ter a paciência de me ouvir um pouquinho mais. Romanos 12. Romanos 12. Tem homens que têm que ser tratados igual aquele personagem cômico, que ele ficava nervoso, e a mulher falava, tá calminho agora? Calma, calma, calma. Aí pergunta, tá calminho agora? Aí ele, agora estou. Se for necessário, faça isso. Quando eu estou nervoso no trânsito, a minha esposa tem uma técnica comigo.
ela começa a coçar aqui atrás, fazendo assim. Aí eu desse lado, agora aqui, isso, perto um pouquinho. Daqui a pouco, atrás de mim, porque as massagens começam a ser tão boas que eu até esqueço do trânsito. Ela já aprendeu essa técnica, né? Então, eu já fico relaxado e torcendo por um engarrafamento. Muda. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Então não fica pensando só para você. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm o quê? A mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros o quê? Um dos outros. Eu não vou viver, eu não preciso daquela pessoa. Cuidado, viu? Cuidado, porque a vida dá muita volta. Eu falei aqui esta manhã que situações de pessoas que no momento você está estendendo a mão, ajudando, e a vida dá volta e um dia aquela pessoa está com a mão, você vai precisar da mão dela estendida para você. Quantos já tiveram essa experiência assim? Olha, cuidado, porque a vida dá muitas voltas. E você tem que saber a semente que você está semeando. Ok? Eu conheço gente que está só porque maltrataram os pais e depois os filhos abandonaram. Esta é uma via de duas mãos. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso colherá. Cuidado com as coisas que você está semeando. Semeie coisas que agreguem. Porque assim como o corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes o quê? Eu separei aqui, há dons naturais, há coisas naturais que nascem com você, e tem coisas que você tem que buscar de Deus. O que são dons naturais? Por exemplo, eu disse aqui que um dos meus genros tem sorriso fácil, né? Eu vejo, ele vai falar com a pessoa, já vai abrindo um sorridão. Isso já quebra metade do caminho. Tem gente que acha que tem que ser séria para ser respeitada. Você, para ser respeitado, não precisa ser sério. Você precisa ser uma pessoa correta. Ok? Porque tem muito bandido que faz cara feia. Então, sorrir faz bem para fora e para dentro. Toda pessoa de bom humor vive muito. Pode crer. Toda pessoa de bom humor vive muito. É por isso que eu mudei. Eu disse, eu quero ir até os 95, eu tenho que mudar. Ok? Às vezes a pessoa chega séria falando, porque eu sou um pastor, sou um advogado, aí a pessoa chega toda séria. Aí eu conto uma coisa, quebra a pessoa, né? Conto uma coisa engraçada. Relaxa, cara. Calma. Tem que ir, assim, fique tranquilo. Eu nem gosto de me apresentar muito como pastor, não porque eu tenha vergonha de ser pastor, irmão. Porque quando você fala isso, a pessoa já muda até a voz. Ô pastor, não sei o quê. Eu fiz um curso de pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, e eu, durante o curso, não disse a ninguém que era pastor. Eu disse, mas eu tenho que ir aqui falar de Jesus. E fiquei durante todo o curso pedindo a Deus uma oportunidade. Até que na apresentação do último trabalho, em que você tinha que apresentar uma aula, fazer uma aula de didática sobre a matéria, o professor viu a gente fazer tantos trabalhos durante o curso, que disse assim, olha, no final, ao invés de vocês fazerem uma aula de didática sobre direito civil, processo civil, vocês vão fazer uma coisa diferente. Cada um vai dar uma aula sobre uma coisa diferente.
Alguém que entenda de moda vai falar de moda, outros que entenda de comida vai falar de comida, outro que entenda... Aí, né? A pessoa, legal, então você vai dar uma aula sobre aquele tema. Aí eu falei, é agora. Aí cheguei para a professora e disse assim, professora, eu posso falar sobre fé? Fé, é. A pessoa, não, até para entrar no ônibus precisa de fé, não é verdade? Ah, é verdade que o negócio está feio. Eu falei, então, posso falar? Ah, bom, ok. Preparei, comprei 2 caixas de Bíblia, contei os colegas que eu tinha, levei quase 50 Bíblias. Aí, hoje é o Carlos que vai dar a aula e tal e tal. Aí, então, você tinha que seguir todo o padrão didática da aula e tal. Então, eu levei, olha, nós não temos um caderno de exercício, mas temos um livro de exercício, que eu vou distribuir para vocês, vou pedir aqui a ajuda do colega e tal, distribuir. Aí, pô, Bíblia? O que esse cara vai falar? Aí eu falei, o nosso tema de hoje é fé. Aí comecei a falar sobre fé natural, sobre fé dos povos, sobre fé como cultura, né? E falando sobre temas. Aí de repente falei, eu quero especificar aqui sobre a fé cristã, que é a que eu entendo mais. Então aí fui falando da fé salvadora, da fé que cura, da fé que transforma, mostrando que o homem não pode viver sem fé, porque ele precisa acreditar em alguma coisa, porque há momentos que você tem que crer em Deus, senão você não se sustenta. Você não se sustenta. Conclusão. Claro que pela metade da caminhada, né, a professora, quando terminou a aula, ok, fui bem avaliado e tal, aí a professora disse, você é pastor! Eu disse, por acaso sou. Se eu dissesse a você que eu era pastor, eu duvido que você teria deixado eu dar essa aula aqui. Porque lá tinha promotor, advogado, juiz, gente incrédula até a raiz do cabelo. E aí, para minha surpresa, quando eu terminei a aula, veio uma moça pedir oração. Tá vendo como é que os dons de Deus se manifestam e atraem pessoas? Tinha 3 colegas também que eram evangélicos lá, mas nunca tinham se manifestado. E vieram, se identificaram. A professora, que era católica, gostou tanto que depois pediu para eu, de um outro trabalho, numa outra ocasião, apresentar um trabalho, uma monografia sobre uma questão que era a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, mas uma avaliação de direito, científica, não religiosa. E eu mostrei algumas coisas, aspectos que parecem ser positivos e às vezes se transformam em negativos, e apresentei meu trabalho lá, encontrei lá uma oposição tremenda na apresentação desse outro trabalho, porque havia um rapaz lá que era, e ele ficou contra mim violentamente no final, perdeu até a compostura, como diz o outro, né? Porque quando um burro fala, o outro baixa a orelha, e ele não entendia isso, que era a minha vez de falar, depois ele podia falar o que ele quisesse. Mas a verdade foi que isso aconteceu. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer a você que tem coisas naturais. Eu não falo hoje assim porque sou pastor, ou fui por um seminário, ou fiz o curso de Direito. Antes de ser advogado, de ser pastor, eu sempre falei da mesma forma que falo hoje. Por quê, pastor? Esse é um dom natural. Deus me fez nascer e crescer com essa capacidade. Tanto é que na área de vendas eu me dou bem. Por quê, mano? Porque eu começo a bater papo, a conversar, a explicar, a orientar. Normalmente procuro conhecer bem o produto para vender bem. Daqui a pouco, os momentos que eu ganhei mais dinheiro na minha vida não foi nem com a advocacia, irmãos. Foi vendendo. Porque esse dom flui por... Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, isso é um dom natural, dado por Deus. Mas tem outros que você não tem, que Deus dá. E eu quero continuar aqui na leitura, porque ele fala desses outros. Ele diz assim, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Deus te deu um ministério? Se dedica a ele. Ao que ensina, esmere-se o quê? O que exorta,
Faça com dedicação. Tem uns que não têm ministério para ensinar, nem ministério para louvor, que não tem ministério da exortação, mas tem o que contribui. Deus dá a capacidade à pessoa para contribuir. Contribuir é um dom. Digam amém. Amém? Eu estou pedindo a Deus que manifeste esse dom aqui. Dom de contribuir. E normalmente a pessoa que contribui, Deus dá mais. Contribui, Deus dá mais. Contribui, Deus dá mais. Porque é Ele que dá a semente ao semeador. Diga glória a Deus. Com liberalidade, o que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Como nós temos falta de líderes. Como, irmãos, como é difícil encontrar um líder. As pessoas não querem ter trabalho com nada. Querem ser servidas, mas não querem servir. Porque para ser líder você tem que estar disposto a servir. Porque quem mais serve, o verdadeiro líder é aquele que mais serve. Aquele que mais se entrega. O que preside com diligência é quem exerce misericórdia, o quê? E ele vem dizendo, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, o quê? Sabe aquela história? Não, senta você, não, senta você, senta você, senta você. Aí de repente chega um terceiro, não dá aqui, eu sento. Às vezes eu e minha esposa é muito interessante, que ela sempre está tentando me proteger. E eu estou sempre tentando proteger ela também. Então ela diz, não vai não, hoje me levar, você está muito cansado. Não vou não, vou lá te levar. Vou te deixar, não vou não. Aí, daqui a pouquinho, um querendo proteger o outro, sabe por quê? Porque quando você começa a praticar isso que está falando assim, preferindo-os em honra uns aos outros, você é aquela pessoa dócil, afável, que espanta o egoísmo da sua vida. Diga glória a Deus. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Puxa, quer ver uma pessoa que agrega? Uma pessoa de oração. Quando uma pessoa é dedicada à oração, ela sempre está cercada de gente. Sempre. Poxa, tem umas irmãs que é uma bênção. Isso não tem idade, irmãos. Isso não precisa ter curso superior. Não precisa ter vida com Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Não sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede o quê? Paciente na tribulação. Na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Tu vê o teu irmão ali passando um aperto, vê se dá uma ajuda, meu irmão. Praticai o quê? Hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não. Estou vendo que pior se eu tiver que orar pela Dilma hoje. Meu Deus. Ela ganhou? Jesus, tem misericórdia dela e de mim. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se, e chorai com os que, olha aqui, poder agregador. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal. Fez comigo, bateu, levou. Não pode ser assim. Esforçai-vos por fazer o quê? Fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não o quê? Vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence. A pessoa fez mal a você, não vai se vingar não, deixa, está nas mãos de Deus, Deus vai retribuir segundo o que Ele quiser. Eu não vou me vingar desta pessoa. Você acha que uma pessoa praticando isso,
vai ter poder de atração sobre a vida das pessoas, sim ou não? Então, move. Sabe o que quer dizer? Mexa-se. Você não pode sair de um culto desse apenas achando que a palavra foi bonita, sem pelo menos dizer assim, eu não posso ser transformado da noite para o dia. Mas um pontinho desse, uma coisinha dessa, eu vou começar a praticar. Nem que seja aprender a sorrir. Nem que seja aprender por favor. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir, por favor, você pode fazer. Tem pessoas que têm dificuldade até para agradecer, obrigado. Meu Deus! Quebra isso, irmão! Quantos gostam de ser elogiados? Elogie. Eu sempre que eu vejo alguém que eu acho que está com roupa nova, porque eu também não sei se está ou não dá, mas está bonito. Eu disse, puxa, você está bonito, está elegante. Se um dia que eu for magro, eu compro uma camisa dessa para mim. Palavras doces. Diga palavras doces. Vamos ficar de pé. Quero fazer uma pergunta para você. O que você pode fazer dentro desse conjunto que Deus talvez levou você na sua mente a pensar, que você pode fazer para atrair pessoas? O que você pode mudar para atrair pessoas? Eu vou ser mais drástico agora. Quantas pessoas você quer no seu funeral? Vou contar uma história, se eu for para encerrar. Estava falando com uma pessoa, fulano morreu. Você vai lá, não quero nem saber daquele velho desgraçado, ruim. Por mim pode morrer seco lá, que eu nem apareça. Pior, quando eu cheguei no funeral, tinha 3 pessoas. Tinha gente nem para carregar o caixão, irmão. Falei, caramba. Eu fui num funeral de um ministro de Estado, muito conhecido. Fora meia dúzia de pessoas da família dele, e mais 3 ou 4 que trabalharam com ele, devia ter umas 10 a 15 pessoas. Para um ministro de Estado. Aí vai lá o Firme, Jorge Firme, e consegue reunir 500 pessoas. Alguma coisa tem ele de atração. Oremos. Pai, nós precisamos de ajuda, porque naturalmente nós somos pecadores, cheios de erros e falhas, mas Senhor, um dia nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Te pedimos ajuda, perdão dos nossos pecados, e a Tua palavra diz que nós fomos feitos em Cristo uma nova criatura, que está crescendo, que está aprendendo e sendo transformada dia após dia. Ajuda-nos a entender e a praticar e a viver esse poder de atração que Jesus tinha para levar multidões e que nós possamos atrair pessoas para que elas possam conhecer o Teu grande amor e elas possam ser transformadas assim como nós estamos sendo transformados. Pai, derrama do Teu Espírito Santo, derrama do Teu amor através do Espírito Santo nos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Meus irmãos, Deus abençoe, vamos em paz. Deus abençoe a todos.